Olá pessoal, sou Augusto Cruz e eu estou aqui para nós discutirmos a melhor forma de se definir qual é a pressão expiratória positiva final, a PIP, nos pacientes com Covid-19 caracterizados aí no fenótipo L, de baixa elastância, ou seja, uma complacência razoável e também um baixo desequilíbrio ventilação-perfusão, que é a maior parte dos pacientes que inicialmente são submetidos à ventilação mecânica. Nós vamos utilizar para isso um simulador de ventilação mecânica, que vai nos auxiliar para nós conseguirmos simular e aprendermos da melhor forma como realizar essa técnica. A técnica de titulação de PIP, ela deve seguir preferencialmente a forma decremental, levando em consideração as alterações da esterese pulmonar, para nós utilizarmos o menor nível de PIP, a menor pressão, alcançando assim o melhor volume, a menor driving pressure por conta da melhor complacência definida de forma decremental. Existem recomendações já pré-definidas há muitos anos sobre a titulação da PIP partindo de 25 centímetros de água como recomendado na titulação de PIP do paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo. Caso esse paciente com Covid-19 evolua para síndrome do desconforto respiratório agudo, mais conhecido aí como fenótipo H, aí sim você utilizará a definição e a titulação da PIP partindo de 25 centímetros de água. Como esse caso aqui hipotético, nós estamos ventilando um indivíduo do sexo masculino, com aproximadamente 1,75 m de altura, sendo ventilado a 6 ml de quilo de peso predito, com uma complacência muito próxima da normalidade, entretanto um desequilíbrio de relação VQ que traz hipoxemia, não apresenta-se nesse momento a avaliação da monitorização da mecânica ventilatória um paciente de fenótipo H. Por isso, nós não utilizaremos a titulação de PIP partindo de 25 centímetros de água, mas sim partindo de 18, o que hoje é definido aí como uma mini titulação de PIP para pacientes que não têm grande comprometimento do componente elástico. Então, inicialmente, para sempre fazermos essa titulação, vale lembrar que o perfil de alarmes de pico ele deve ser elevado, pois você, em alguns casos, com a elevação da PIP, pode fazer com que a pressão de pico alcance níveis acima do pré-definido em alarme e a autociclagem consequente disso vai atrapalhar você para realizar a boa monitorização e o bom ciclo ventilatório para essa definição. Então, inicialmente, recomenda-se que você eleve o alarme de pico de pressão para em torno de 50 ou 60 centímetros de água, caso você faça a titulação partindo de 25, ok? Como nós estamos num caso aqui do tipo 1, COVID, nós partiremos de 18 centímetros de água. Então, inicialmente, nós elevaremos essa PIP do paciente para 18 centímetros de água e aguardaremos ali em torno de 30 segundos. Observe como a pressão expiratória se elevou, em consequência disso, a pressão resultante na fase inspiratória também, elevando assim a pressão de pico. A programação do ventilador já utilizou como base a utilização de uma pausa inspiratória. Essa pausa inspiratória ela tem como objetivo monitorizar a pressão de platô, pois nós definiremos a melhor PIP de acordo com a driving pressure. E o cálculo de driving pressure nada mais é do que platô, que é a minha pressão alveolar total, menos a PIP total, que seria a PIP mais alto PIP. Como esse paciente e, usualmente, os pacientes com COVID não apresentam alteração do componente resistivo, já monitorizamos que a nossa auto-PIP é 0. Portanto, a PIP definida aqui na nossa estratégia, ela é a PIP total. Com a elevação da PIP, vocês observarão queda da complacência do paciente, mas é claro que não necessariamente monitorizando essa complacência, vocês observarão uma elevação tanto da pressão de pico quanto da pressão de platô, sendo observada através da monitorização e também com a diferenciação da monitorização gráfica e numérica. Se nós observarmos na monitorização da ventilação, nós conseguimos observar que este paciente, nessa estratégia ventilatória, apresenta uma pressão de platô de 40 centímetros de água e uma PIP de 18. Ao subtrair, nós temos uma driving pressure de 22. Vale lembrar que em 2015, Dr. Marcelo Amato
definir o ponto ótimo de driving pressure em 13 centímetros de água, com tolerância de até 15 centímetros de água. Então, a driving pressure alvo deve sempre estar abaixo de 15. E nós temos 22 aqui, tornando isso excessivo. Após a titulação e a definição de 18, após 30 segundos, nós reduziremos 2 centímetros de água da PIP e aguardaremos mais 30 segundos. Com isso, no nosso caso hipotético, vocês observarão que em alguns segundos, devido à melhora da complacência por diminuição da hiperdistensão, a pressão de pico, de platô em consequência disso, serão reduzidas, causando assim uma menor driving pressure. Se nós subtrairmos meu platô menos a PIP total, 34 menos 16, eu já tenho 18 de driving pressure e não mais 22, ou seja, já apresentei e observei melhora nessa condução. Entretanto, a driving pressure ainda acima de 15 não é a melhor encontrada, ok? Nós vamos reduzir a PIP até encontrarmos a menor driving pressure possível. Após 30 segundos, reduziremos novamente a PIP do paciente e aguardaremos outros 30 segundos. E com isso nós vamos observar nova melhora nos parâmetros de pico e consequência disso de platô e de driving pressure. Como nós podemos observar agora aqui, no caso um pico de 31 e um platô de 29. 29 menos 14, eu tenho uma driving pressure de 15. E aí vocês perguntam, bom, está 15, é possível então eu manter essa PIP? Sim, mas não é o melhor. O melhor é a menor PIP com a melhor driving pressure para se evitar áreas de hiperdistensão e repercussão hemodinâmica. Após 30 segundos, tornamos a reduzir a PIP em 2 centímetros de água. Aguardamos 30 segundos e vamos observar melhora ou piora de acordo com a monitorização. Neste caso, observamos que o pico caiu para 26 e agora o platô caiu para 24, com a PIP de 12 centímetros de água. 24 menos 12, eu tenho 12 centímetros de água de driving pressure. Como a cada redução da PIP eu observo melhora da driving pressure, eu vou reduzir mais 2 centímetros de água após 30 segundos. Entretanto, nesse caso hipotético que nós estamos utilizando, vamos observar que em um determinado ponto, após a redução da PIP, ao invés da driving pressure abaixar, agora por apresentar áreas de colapso, a minha driving pressure se elevará. E após 30 segundos, eu observo aqui um platô de 23 com uma PIP de 10. Com a PIP de 12, eu tinha uma driving pressure de 12. E agora com a PIP de 10, eu tenho uma driving pressure de 13. E você deve se perguntar, por que com a PIP menor, agora eu tive uma driving pressure maior, contrário aos outros exemplos? Inicialmente, com a hiperdistensão causada pela PIP, essa variação de expansibilidade e capacidade de distensão do pulmão era menor devido à hiperinsuflação. Com isso, a driving pressure era muito maior. Com pouco volume, eu tinha um altíssimo ganho de pressão. Entretanto, conforme o derrecrutamento alveolar acontecia com a redução da PIP, em determinado momento, a PIP era menor do que o que realmente o ideal, o ótimo para o pulmão, e comecei a apresentar áreas de colapso. E essas pequenas áreas de colapso também geraram aí uma maior pressão com a entrada do volume devido esse ganho e recrutamento de áreas alveolares que estavam colapsadas. Com isso, nós observamos aqui, neste modelo, onde que com uma PIP de 10 eu tinha uma driving pressure maior do que a PIP de 12, que a melhor PIP a ser titulada para esse paciente é a PIP de 12. Com isso, de acordo com o que é recomendado, inclusive por alguns grupos de especialistas, e eu destaco aqui o IVENT, nós retornamos a PIP definida na titulação, que no caso aqui nós iniciamos de baixo, com 18 centímetros de água, deixamos 30 segundos, e após 30 segundos, nós retornamos essa PIP para 12, sempre monitorizando constantemente a minha driving pressure, que após o ganho da mecânica pulmonar, volta aí para 12 centímetros de água. Então é assim
que nós vamos monitorizar e avaliar de forma individualizada a melhor PIP para o nosso paciente com Covid-19. Jamais deixem de definir da melhor forma para os seus pacientes. Como nós tínhamos dito em outras publicações, a PIP Table, apesar de inicialmente recomendada, ela pode causar situações um pouco complexas e estressantes, que causam hiperdistensão alveolar sem necessidade, como nós podemos simular aqui nessa situação. Por exemplo, na PIP Table, se nós utilizamos uma FO2 de 80, esse paciente teria aí a necessidade de uma PIP em média de 18 centímetros de água. Se nós elevarmos a PIP em 18 centímetros de água, sem um componente elástico tão comprometido assim, nós observaríamos uma redução do meu componente elástico pela hiperdistensão resultante disso, com uma elevação da driving pressure consequente. Como nós podemos observar aqui, ao titular a PIP de acordo com o recomendado na PIP Table, agora eu tenho uma driving pressure de 18, o que torna isso um mecanismo causador de lesão pulmonar associada à ventilação. Então, por não haver um decréscimo elástico pulmonar, inicialmente nos casos do tipo 1, que não desenvolveram síndrome do desconforto respiratório na Covid-19, a PIP Table não é recomendada, e sim a titulação da melhor PIP de acordo com a monitorização da driving pressure. Tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí, que nós estamos à disposição para auxiliá-los. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.